Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Queria ver se você coloca uma luz nessa questão. Nos últimos dias, a gente viu movimentos radicais do mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se manifestando em apoio ao Hamas, manifestando em apoio não só a atos completamente bárbaros, mas que foram cometidos em nome de uma visão de mundo fundamentalista. Então, eu vou te fazer duas perguntas em uma. Primeiro, o que a gente está vendo aqui, na sua opinião, é parte de um conflito maior entre Ocidente e Oriente? E a segunda pergunta, como é que o Ocidente vai conseguir lidar com fundamentalismo islâmico? Olha, são perguntas muito delicadas. Eu vou falar algo aqui, tendo o cuidado de não criar uma histeria coletiva. Mas vocês sabem que há especialistas em questão bélica que temem que esse ataque do Hamas seja um novo Pearl Harbor. E que nós possamos estar na iminência de uma terceira guerra mundial. Eu não tenho dúvida disso. Não é sensacionalismo, eu torço para... Você tem alguma dúvida disso? Sabe, por quê? Porque se o Irã entra com força na jogada, sim, e China e Rússia se posicionam, e Estados Unidos de um outro, nós temos... eu não estou falando que vai acontecer, mas nós temos a receita, os ingredientes estão prontos. Isso, só falta tá certo? Tem até um livro que agora me fugiu o nome aqui, que fala justamente dessa questão do Ocidente com o Oriente. Porque o Oriente ainda é mais conservador em termos religiosos, de família, de princípios, de moralidade. O Ocidente é mais liberal. Então, o fundamentalismo do Oriente quer extirpar a cultura ocidental. Eles acham um absurdo. Porque ela é o câncer do mundo. Eles acham um absurdo. E o Ocidente vai se defender. Então, nós temos esse risco aí. Com relação ao Hamas, Mota, me chama a atenção, quando você falou, há grupos que agora estão querendo legitimar o Hamas. Sabe, o gênio da história não é aquele que decora datas e fatos. É aquele que consegue interpretar a história enquanto ela está em curso. Uau. Porque hoje é muito fácil ouvir aqui, por exemplo, e detonar com Adolf Hitler, detonar com o nazismo, porque está 70 e tantos anos atrás, é ponto pacífico. Mas, nos anos 40, eu tenho em casa alguns documentos históricos de pessoas que nos anos 40, 50 ainda defendiam o nazismo. Então, será que nós vamos esperar passar mais 70 anos para o pessoal reconhecer que o Hamas realmente é igual ao nazismo, só que uma proporção menor? Então, hoje, muita gente está defendendo o nazismo, o Hamas, no passado defendiam o nazismo. Então, repito, feliz é aquele que consegue perceber a história enquanto ela está em curso, e não apenas depois que ela virou livro na prateleira. Sabe? E hoje o que está faltando talvez nos estudos, no ensino para as crianças, não é apenas estudar a história, é interpretar a história. Que eu possa reconhecer Hitler se ele estivesse aqui hoje, e não apenas a posteriori. Mas hoje tem as narrativas, né? E você vê, e tem parte da imprensa, porque é o seguinte, esses caras que fazem a narrativa, se você erra junto, beleza. Você pode até errar junto. A gente tá vendo isso aí, e é muito curioso. Os jornais, no começo dessa guerra, antes das imagens do povo, que estava lá filmando com o celular, antes da gente ver essa atrocidade, eles colocavam o Hamas como braço armado. Sempre colocaram. Combatente. Sempre colocar. Agora tá mudando. Por quê? Porque quando eles estavam juntos, a imprensa junta, errando, beleza. Lógico. Eles erram junto, não tem problema nenhum errar junto.
né? Se a gente aqui tem uma ideia, tá errado, mas nós estamos juntos no negócio. Agora eles estão percebendo e pode ver, o editorial ele tá mudando. Tem muito jornalista que já tá mudando, já tá chamando de terrorista. Como se ele não tivesse visto o que o Talibã fez. Exato. É a mesma coisa. Precisou criança ser colocada em jaula. Cortar a cabeça de criança. Cortar a cabeça de criança para ele admitir. Isso é louco. Entendeu? É verdade, aí não demorou, entendeu? Porque o que cria? Vai falar daqui a pouco. Ivo, pode adotar. Vamos falar, é desproporcional o que Israel tá fazendo. Daqui a pouco vem essa narrativa. Se essa entrevista fosse há 2 semanas atrás, falando as mesmas coisas que eu estou falando aqui, a gente já teria recebido um processo. Por isso que a gente tem que sempre defender a liberdade da internet. Porque se não tivesse a internet, ia ser só narrativa que a gente... Um ia defender um, outro ia defender o outro. Boa. É isso, Mota. Por isso que eu gosto do Mota. Eu queria fazer outra pergunta aqui pro Rodrigo, que é a seguinte, Rodrigo, eu sou curioso, gosto de ler, conheço um pouco de história, mas não conheço tanto quanto você. Agora, pelo que eu me lembro, quando começou a expansão árabe, quando se criaram os califados, os árabes ocuparam lá a Península Ibérica, os judeus gozavam de uma certa proteção dos árabes, né? Porque eles eram um dos povos do livro. Eu fui a Israel alguns anos atrás, visitei a igreja do Santo Sepulcro, me contaram que, pela tradição lá, a chave da igreja fica com uma família muçulmana. Desde quando começou esse fanatismo muçulmano contra os judeus, se a tradição árabe começou com uma tradição de tolerância? Olha, excelente pergunta, Mota. Quando a gente pega lá atrás, eu acho que eu mencionei rapidamente aqui que quando Maomé começou as primeiras pregações dele em Meca, quem apoiou Maomé contra os inimigos de Maomé eram famílias de judeus. E realmente, o islamismo por muito tempo reconheceu Israel como sendo o povo do livro, porque eles eram monoteístas. E na Península Ibérica, quando eles se expandiram ali também, os cristãos foram assim também, os judeus foram assim também bem tratados pelos muçulmanos. Acontece o seguinte... Quando Maomé morreu, já tinha uma disruptura ali no islamismo entre os sunitas e os xiitas. Quem vai dar continuidade ao trabalho do profeta? Os parentes dele ou os homens de confiança dele? Então, o sonho frustrado de Maomé é que ele nunca conseguiu fazer o grande Estado Islâmico, porque sempre tinha divisões entre eles. Porém, a confusão, a meu ver, começa no século XII. Por que no século XII? Quando a igreja na Europa começa, junto com os feudos, a mandar cavaleiros templários para atacar Jerusalém, ali começaram alguns a verem os cristãos como infiéis. É a primeira vez que o nome infiel é atribuído a cristão e a partir do século XII, quando começam as cruzadas. Mas ainda não era uma coisa dinâmica. Quando eles estavam fora da Ásia, eles reconheciam bem os cristãos. Quando estavam em Jerusalém, eles viam os cristãos como inimigos porque eram os cavaleiros templários, os cruzados. Então, naquela briga toda ali, sempre ficava assim. Lá eles eram rivais, mas na Europa estavam tudo bem. Quando depois os árabes são expulsos da Península Ibérica, é justamente um período que vai surgir uma outra contraofensiva dos muçulmanos. Não através de um grupo árabe, mas através de um grupo turco, os otomanos. Em 1517, eles ocupam aquela região, entendem que os cristãos são inimigos, invadem ali, tomam Istambul, que na época era Constantinopla, acabam com a Idade Média, e desde 1517 até 1917, todo o Império Otomano sempre reconhecia os cristãos como inimigos. Com a queda do Império Otomano é que começam a surgir essas potências muçulmanas ali na região do Oriente Médio. O Líbano é criado depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial ali, né? O Império cai em 1920 e 21, se não me engano, com Ataturk. Aí começam esses... o otomano caiu na Primeira Guerra, né? Oi? Os otomanos caíram na Primeira Guerra. Mas ficaram o quê? 500 anos, né? Foi de 1500, foi de 1517 até 1917. Quanto tempo é isso aí? Muito. Então aí, nesse aspecto, esses líderes que surgem, cada um vendo ali, começaram a ver os cristãos ocidentais como inimigos.
porque eles representavam os partidos colonialistas que queriam tirar proveito deles, e aí foi se intensificando essa perseguição aos cristãos em países que queriam adotar um sistema teocrático mais forte, como foi o caso dos ayatollahs lá no Irã, que antes recebiam bem os cristãos, depois pararam de receber, e hoje na Turquia há uma tolerância em termos. Sim. Porque dependendo da situação, você pode ser preso por ser um cristão que está, por exemplo, praticando a pregação.